Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma manhã compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana nós compartilhamos devocionais com vocês, falando sobre a importância de nós recebermos as verdades de Deus sobre nós e não temermos. Nós não precisamos viver escravos do medo, não precisamos viver submissos ao medo, dominados pelo medo. Nós vimos muitas verdades de segunda a sexta, nós vimos versículos que nos garantem que nós recebemos um espírito de poder e não de medo, que nós não somos mais escravos do medo, pelo contrário, Deus nos adotou como seus filhos e nele nós somos livres de todo medo. Nós vimos que o amor perfeito de Deus expulsa todo medo, lança fora todo medo. E que nós precisamos o quê? Estar aperfeiçoados nesse amor, para que sejamos de fato livres do medo. Nós vimos tantas verdades, amados. Vimos lá Isaías 41:10, que não precisamos temer, por quê? Porque Deus está sempre conosco, sempre. Vimos ontem aquele versículo de Pedro, que diz que nós não precisamos temer o que o mundo teme, não precisamos viver amedrontados. Pelo contrário, devemos santificar Cristo como Senhor do nosso coração. E hoje eu quero ler um texto com você que está lá em Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7. Está escrito assim, ó: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí talvez você diga, ué, Catiane, mas esse texto está falando sobre a ansiedade, e você falou durante a semana sobre medo. Amados, a ansiedade nada mais é do que um tipo de medo. A preocupação nada mais é do que um tipo de medo. O medo é quando nós não confiamos completamente e nos sentimos amedrontados. É por isso que eu incentivei você durante a semana a receber as verdades de Deus a seu respeito e não ser submisso do medo. O medo pode vir e o medo vem, né? Nós não podemos dizer, nunca mais sentirei medo. Sentiremos, mas nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. E a ansiedade e a preocupação nada mais é que um tipo de medo. O medo da falta de provisão, o medo de ficarmos doentes, o medo de um diagnóstico que nós não estamos esperando, o medo de amanhã. Né? A preocupação nada mais é do que um tipo de medo. E olha o que a palavra nos diz. Não andem ansiosos. E aí nós podemos colocar, não andem preocupados, não andem medrosos por coisa alguma. Por quê? Orem, clamem, coloquem tudo diante de Deus. Tudo isso diante de Deus. Apresentem os seus pedidos a Deus. Porque a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amados, o medo é uma inquietação, uma falta de paz. Por isso que medo, ansiedade e preocupação, eles andam ali de mãos dadas, né? E quando nós compreendemos que nós estamos em Deus, que nós já recebemos um espírito de poder, que o amor de Deus expulsa, lança fora todo medo, quando o medo vem, quando a preocupação vem, o que nós podemos e devemos fazer? Exatamente o que nós lemos aqui. Devemos entregar tudo isso ao Senhor em oração, em súplica e com ações de graças, sabendo que o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos para não vivermos submissos ao medo. Entregamos tudo isso em oração ao Senhor e a paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Então, amados, hoje eu quero incentivar você, quando o medo vier, quando a preocupação vier, não estamos isentos de passarmos por essas situações, amados. Por circunstâncias que nos sentiremos amedrontados, sim.
que nos sentiremos aflitos sim, ansiosos sim, um coração apertado. Sim, nos sentiremos assim. As situações virão e vêm. Mas qual é a verdade da palavra de Deus? É que nessas situações nós não precisamos ser submergidos, afogados, engolidos pelo medo. Pelo contrário, nós podemos colocar tudo isso diante de Deus em oração e Ele mesmo guardará a nossa mente e o nosso coração em paz. Aquela paz que excede o entendimento humano. Ou seja, a situação que nos amedronta talvez não mudou, mas o Senhor deposita uma paz em nós que a situação não precisa nem ter mudado. Nós simplesmente não seremos engolidos pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. Por quê? Porque estaremos guardados pela paz de Cristo Jesus. Então, se você está enfrentando uma situação que tem te amedrontado, se você está enfrentando uma situação que você fica com medo, preocupado, eu encorajo você a orar, a clamar e a ter ação de graças, com ação de graças, porque sabendo que em Cristo Jesus você já recebeu tudo o que você precisa. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor expulsa todo medo, que você recebeu um espírito de poder. E aí receba de Deus a paz que excede todo entendimento, que vai guardar o teu coração e a tua mente. E aí você poderá desfrutar da paz de Cristo, mesmo atravessando uma circunstância desafiadora. Então eu encorajo você a manter um relacionamento com a palavra de Deus e um relacionamento com Deus por meio da oração. Ore, clame, entregue tudo isso a Deus. Converse com Deus, fale com Deus. Lembre-se, Deus é o nosso Pai e Ele é um bom Pai. Ore, não tenha medo de falar com Deus. Lembre-se, nós já fomos justificados por Cristo Jesus e por causa disso temos paz com Deus. Nós não precisamos viver submetidos ao medo, amados. Nós podemos viver uma vida livre do domínio do medo. Então eu encorajo você a viver essa vida ousada, poderosa, e quando as situações desafiadoras surgirem, ore, entregue tudo isso em oração a Deus e receba a paz de Deus que excede todo entendimento, que vai guardar a sua mente e o seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua verdade. Obrigada porque nós não precisamos viver, Pai, submissos ao medo, engolidos pelo medo, Senhor. Mas nós podemos viver a liberdade da vida dos filhos de Deus. Obrigada porque mesmo em meio às situações adversas, nós podemos orar, clamar ao Senhor, confiar em Ti e receber de Ti a paz que excede todo entendimento. Muito obrigada por isso, Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão enfrentando situações desafiadoras, que estão amedrontados, preocupados. Eu oro por eles, Pai, para que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor, inunde a mente e o coração deles. E eles fiquem guardados dentro, debaixo dessa paz. Ah, Paizinho, os meus amados irmãos que estão enfrentando uma situação que eles precisam tomar medicamento por causa do pânico, do desespero, da ansiedade. Pai, que eles recebam a plenitude da sua verdade, que eles sejam curados nessa manhã, em nome de Jesus, e eles desfrutem a paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a minha oração é que você desfrute dessa paz que excede todo e qualquer entendimento, que você receba essa paz e a sua mente e o seu coração fiquem guardados debaixo da paz de Cristo. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.